Desagrade as suas amigas. Será que ainda dá pra postar e sair correndo? Ainda dá pra entrar na trend? Oi, oi, mulher! Seja muito bem-vinda a mais uma costura do dia. E hoje, sim, nós vamos falar sobre desagradar as nossas bestes, as nossas amigas. Eu vou te deixar com 3 principais pontos, assim, com base naquilo que eu vivenciei de fato quando eu comecei a desagradar as minhas amigas. E eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo falando assim: vale a pena tentar? Então calma, fica aqui e assiste até o final. Comecei esse processo de desagradar, gente, lógico que não foi fácil. Confesso pra vocês que eu acessei desconforto, assim como você, a gente fica tentando usar justificativa, tentando colocar palavras bonitas pra dizer um não. A gente fica, eu também fico. Até hoje, dependendo do nível de amizade, eu acesso esse desconforto. Mas, falando sinceramente pra você, vale a pena enfrentar esse desconforto pra se agradar, pra se colocar como uma prioridade na sua vida. E eu quero deixar já bem claro que eu vou normalizar isso aqui no nosso canal, nos nossos conteúdos. Vamos normalizar desagradar. Principalmente, muito mais difícil quem a gente ama. Quando a gente faz isso, né, aquela clássica que vocês já ouviram, tenho certeza que se você está nesse vídeo você já ouviu isso. Quando você diz sim para você, você diz um não para outra pessoa. Gente, a gente já sabe disso. Mas por que que eu vou ficar desagradando todo mundo? A gente vai pensar, ai, mas se eu falar não para essa minha amiga, ela vai deixar de ser minha amiga. Será que ela vai gostar ainda de mim? Será que ela não vai se sentir chateada? Será que a gente fica nesse será um tempão? E no fim, normalmente, qual o modus operandi que a gente faz? Se você tem esse perfil que é mais agradador, você acaba fazendo mesmo sem querer fazer. Você acaba indo num lugar mesmo sem querer ir. Você acaba falando coisas para que essa pessoa não se sinta chateada com você, para nutrir o ego dela. Mas hoje você vai entender que existe um outro olhar quando você desagrada a pessoa e você não é ruim por você dizer não, você não é aquela vilã da história. Por mais que você tenha talvez uma amiga que faça uma chantagem emocional aí com você. Mas você vai entender. Eu separei 3 coisas assim que foram as que eu mais percebi que ressoou assim e que me deu um motivo mais forte para falar não muitas vezes quando eu não queria fazer algo, quando eu não queria ir para um lugar. A primeira coisa que talvez você de fato tenha que fortalecer um pouco mais o seu interior, a sua percepção sobre si, o seu amor próprio, é que quando você começar a falar não, pode ser que algumas pessoas de fato não fiquem mais na sua vida. E aí entra um lugar que, de fato, tô falando com muita sinceridade, vale a pena você enfrentar esse desconforto, você deixar essas pessoas irem e não ficarem na sua vida, porque se ela não consegue sustentar o seu não, sem justificativa, sem você ter que inventar 1001 desculpa, simplesmente não, obrigada, hoje eu não vou, não, obrigada, hoje eu não tô muito afim, não quero fazer isso, ela não tem maturidade de fato para continuar na sua vida. Ela não tem aquele elo, aquele amor, aquele laço que faz com que a gente fortaleça a nossa compaixão e muitas vezes fortaleça a nossa compreensão que o outro tem liberdade, ele tem o livre-arbítrio, ele pode dizer não, ele pode não querer fazer as coisas com a gente. E a gente também normalizar que, da mesma forma que eu dou um não, eu também posso ouvir um não. Isso faz com que nós desenvolvemos uma capacidade de dar e também receber e deixar esse não assentar na gente com maturidade. Vamos normalizar amizades maduras. Vamos normalizar que nós temos a nossa vida, além de uma amizade. Nós temos as nossas coisas, nós temos coisas que a gente gosta de fazer, nós temos o nosso tempo, que a gente tem sim o direito de dividir ele da forma como a gente gostaria, da forma como a gente quer, e não só nutrindo, às vezes, uma pessoa em específico, às vezes um grupo de amigas específico. A segunda coisa que eu observei é o quanto as pessoas que ficam, o quanto essa relação é fortalecida. Gente, sai de um lugar assim, que era uma amizade antes e passa a ser uma amizade depois. Quando você consegue falar não para aquela sua amiga, para aquela pessoa que você tem ali de longas datas e ela consegue compreender, aceitar, mesmo que sinta o desconforto, mas ela te compreende, ela te respeita, a sua amizade ela dá um salto quântico e ela se torna algo muito melhor do que era antes. E vai por mim. Isso acontece da forma mais simples e natural do mundo.
Por quê? Porque você percebe que aquela outra pessoa ela também construiu um laço de fortalecimento ali, um laço de maturidade mesmo entre a relação que vocês têm uma com a outra. E isso automaticamente liga com outro pilar que eu vou trazer aqui para vocês, que eu fui acessando ao longo desses movimentos de dizer não para as pessoas, não para as minhas amigas. O que acontece? Quando você começa a dizer não para uma amiga sua e ela começa a entender isso, ela começa a respeitar, criar essa maturidade, porque, gente, de fato, dentro de uma amizade, né, que é o tópico que a gente está falando, ou qualquer outro tipo de relação, quando você começa a falar não e você tinha, né, uma característica de sempre falar sim, vai ser um processo. Você vai ter que construir esse músculo, tanto seu, né, o músculo interno seu, de sustentar esses não, mas também você vai ter que educar as outras pessoas, né? Então, de forma automática, você vai se fortalecendo, vai sustentando, e a outra pessoa também vai tendo que ser educada a ouvir os seus não. E quando isso acontece, você ou, né, fortalece a sua amizade, como eu falei anteriormente, ou realmente tem pessoas que saem da sua vida, que é um processo natural quando você começa a mudar. Só que tem um lugar que eu cheguei que foi tão interessante de observar, e quando eu fui pensar nesse conteúdo, quando me veio esse tema, eu comecei a identificar isso, que é como se você inconsciente desse permissão para outra pessoa. Porque é tão doido que às vezes você tá pensando que é só você que nutre esse tipo de sentimento, mas a outra pessoa, as suas outras amigas, elas também podem nutrir esse tipo de sentimento. De achar que elas têm que falar sim para tudo que você pede. E às vezes ela nem quer fazer. Ela nem quer ir naquele lugar, ela nem quer estar ali com você naquele momento. E quando você começa a recusar, começa a falar não, você dá permissão para que ela também faça isso com você e com qualquer outra amizade. Isso é tão lindo, porque além de você trabalhar o seu empoderamento, o seu fortalecimento em relação a isso, você dá a permissão para que a outra pessoa também se cure, para que a outra pessoa também faça isso, tanto com você quanto na vida dela. Por isso que uma coisa vai puxando a outra. Se você fortalece a sua relação com essa pessoa através do respeito, através da compaixão, através da amizade, né, da lealdade naquele contexto, ela também começa a desenvolver essa permissão de falar não também, de entender que ela também tem esse direito, ela também pode falar sim ou falar não na hora que ela quiser. Isso é incrível, porque da mesma forma que a gente se sente desconfortável, a outra pessoa também pode estar se sentindo desconfortável, mas ela às vezes não tem coragem, não tem essa musculatura fortalecida para também falar, olha, não, não quero fazer. E você percebeu o quanto isso é bom? É um alívio. Você tira um peso, às vezes, das costas da outra pessoa, dela sempre querer te agradar, dela sempre querer fazer as coisas pra você, dela sempre estar nutrindo o seu ego e deixando, né, a consciência dela, deixando o lado dela mais íntegro lá no chão, porque ela tá dizendo um sim pra você. Então, todas as vezes que você acessar de fato esse desconforto, você não querer ir num lugar, você não querer fazer algo com aquela pessoa, vale a pena vocês trocarem. Eu não tô aqui dizendo que você tem que ser radical, falar, não, não vou e, tipo, dane-se. Não. Mas seja sincera, né? Comunique esse desconforto. Fala, olha, nesse lugar eu não me sinto confortável. Será que a gente poderia ir para outro? E às vezes vale uma justificativa. Que ou não é que você tem que a obrigação de justificar, não é que você tenha esse lugar de tentar trazer desculpas para aquela pessoa, mas às vezes você pode usar uma justificativa que ancore o seu não, tá? Não porque esse lugar me causa um desgaste energético. Não, porque esse lugar que você quer ir não ressoa mais com quem eu sou. E faz sentido você justificar em alguns momentos, você trazer uma ancoragem do porquê você está falando não. Porque às vezes naquele contexto vale a pena, né? Porque às vezes a pessoa pode ficar na dúvida, nossa, mas por que ela não quis ir? A gente poderia ter ido em outro lugar. E aí você fala o seu não e traz outras, né, circunstâncias que vocês poderiam trocar. Mas é importante vocês entenderem isso, que o não, ele não precisa ser uma coisa que vá gerar um afastamento, que vai gerar dor para ambas as partes. Ele pode sim ser introduzido num lugar de estabelecer um novo vínculo, de um outro lugar, de um lugar de muito mais amor. Porque se a gente veio com essa capacidade de livre-arbítrio, por que a gente vai numa coisa que seria tão saudável e tão boa, tirar o livre-arbítrio? E sempre tá a serviço, né? Tá sempre servindo ali, tá sempre fazendo aquilo que a outra pessoa quer. Então, esses três pilares fortalecem o seu não, faz com que você
repense de uma forma muito melhor, assim, com menos dor no coração, de falar não para outra pessoa. E também de receber o não, né? Quando você recebe o não, você também tem que ter essa maturidade de falar, poxa, não, não. Pode ser que exista ali um outro motivo maior que aquela pessoa não queira ali estar comigo. E não precisa ser maior ou menor, mas pode ser que naquele momento é mais importante para ela estar fazendo uma outra coisa, certo? Então coloca aqui para mim se você já teve alguma experiência assim, falando não e a amizade acabou ali. Na hora que você falou não, a amizade acabou. Ou se você teve uma experiência que quando você ouviu um não, ou recebeu um não, aquilo fortaleceu ainda mais a sua amizade. Vou adorar saber como que é pra você. Se você tá ainda nesse lugar de, poxa, não consigo de jeito nenhum falar não, deixa aqui nos comentários também, às vezes uma reflexão que uma outra pessoa traz. A gente pode criar uma comunidade e fortalecendo nossa musculatura interna para trazer esse ancoramento, essa ajuda uma para outra. Um super beijo e até a próxima costura.